Permitam-me começar com uma pergunta. O que é o amor? Vamos pensar um pouco sobre amor. Porque o amor é um dos maiores deuses modernos. O amor vende. O amor é sedutor. O amor está no ar. Está no ar que respiramos. Está na cultura em que vivemos, da música ao cinema, à publicidade, à literatura. Sabem, na nossa cultura, amar é estar liberto de qualquer algemas ou barreiras. Dizem-nos que o amor não pode ter limites, porque o amor tem de ser livre para amar, sem restrições. Quaisquer fronteiras que se coloquem ao amor sufocam-no. Por isso o amor não pode coexistir com a autoridade, porque onde existe o exercício do poder ou regras, de certo não pode haver amor. Por isso, por exemplo, se duas pessoas se amam, então não pode haver nada que as impeça de ser felizes. O amor na nossa cultura é tão popular, tão importante, que é possível justificar praticamente tudo usando a palavra amor como justificação. O amor é, por isso, o seu próprio limite. Desde que seja por amor, as fronteiras do desejo e da satisfação são limitadas apenas pelo consentimento. A infidelidade, a fornicação, por exemplo, não são um limite ao amor, desde que haja consentimento entre as partes. Amar, dizem-nos, é a aceitação incondicional de qualquer decisão ou ação de alguém. Porque, dizem-nos, se nós não aceitarmos, não amamos. Mas é mais ainda, notem. Também nos dizem que se alguém não aprovar o que o outro faz, por amor, então é discurso de ódio. Se eu não aprovo ou não valido que um homem se pode identificar como uma mulher e poder de facto ser uma mulher, então eu não amo essa pessoa porque eu não a aceito como ela é. O amor, dizem-nos, tem de ser orgânico, não pode ser institucional, porque lá está, nós não podemos colocar limites ao amor. Por isso o compromisso e a aliança têm de ser banidos da nossa linguagem e da nossa prática. Porque o amor sopra onde quer, o amor não pode ser controlado, ele é livre. O amor não pode ser educado, muito menos o amor pode ser uma responsabilidade na cultura moderna. O amor, dizem-nos, não pode ser um mandamento, porque ele não pode ser forçado, não pode ser cultivado. O amor, para ser amor, tem de ser espontâneo. Mas, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, deixem-me dizer-vos de forma muito honesta que o amor moderno tem pés de barro. O amor moderno é um amor sentimentalista, é um amor individualista, é um amor consumista. O amor moderno é sentimentalista porque ele depende do que cada pessoa sente. A emoção passa a ser rainha e exerce a sua autoridade sobre qualquer outra coisa. Tudo tem a ver com o que eu sinto. É por isso que o amor moderno, infelizmente, apesar de parecer grande coisa para alguns, é um amor passageiro, ele é circunstancial, ele é variável, como são as nossas emoções. Este amor dura enquanto o êxtase durar. E por isso não é de admirar que o amor moderno seja tão sexualizado. Mas este amor, porque está tão dependente do sentimento, é um amor também caprichoso. É um amor que não pode ser confiável. Até que a morte nos separe, passou a significar até que o sentimento durar. O amor moderno é individualista, porque tem tudo a ver com o eu. Este amor não é algo objetivo, não é algo palpável. Não se pode dizer o que realmente seja. E, na verdade, não pode ser avaliado, muito menos questionado. É um amor subjetivo, porque ele é definido e está totalmente dependente do que eu sinto. Este amor, deixem-vos dizer, é um verdadeiro ditador, porque é um amor irrefutável. Este amor tem a ver com o eu, a sua satisfação, a sua realização e ai daquele que o coloca em causa.
O amor moderno não é mais do que a celebração do egoísmo. O que é, por exemplo, a homossexualidade, senão a celebração do amor próprio. O amor moderno é consumista. Este amor é um amor baseado no apetite. É baseado na satisfação pessoal. Este amor trata o outro como o objeto da sua satisfação. Este amor moderno é como uma criança mimada. Eu quero a satisfação dos meus desejos aqui e agora. A satisfação do amor é feita num estilo de mercado aberto. Mas, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, existe um melhor amor. A Bíblia também fala de amor, mas embora o termo, a palavra, sejam a mesma, o seu significado e a prática são muito diferentes. Vamos falar deste amor melhor. Convido-vos a abrirem as vossas Bíblias na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4. 1 de João, capítulo 4, e vamos ler os versículos 7 a 21. E mesmo antes de lermos a palavra de Deus, vamos mais uma vez orar. Pai do céu, é a tua palavra que está à frente dos nossos olhos. É a palavra que tu nos deste, que nos ensina quem tu és e quem nós somos. É a palavra que tu inspiraste. É a palavra que é uma palavra viva. E por isso nós pedimos que o Espírito Santo possa estar no nosso meio, para que ela não volte vazia, para que ela cumpra todos os teus propósitos. Está connosco, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Diz-nos assim a palavra de Deus. Primeira carta de João, capítulo 4, versículos 7 a 21. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo, para qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus. Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos a ele, porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Sabem, na carta que João escreve, esta não é a primeira vez que nós nos cruzamos com o tema do amor. João já tinha afirmado, podem ver no capítulo 2, versículo 8, que amar é andar na luz, isto num sentido moral. Que amar é viver de acordo com a razão pela qual nós fomos criados, a razão pela qual nós fomos salvos. Na verdade, o amor, diz-nos João, ensina-nos João, é a evidência da nossa salvação. É a realidade visível da fé invisível que nós temos. Vejam no capítulo 3, no versículo 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque
amamos os irmãos. É desta forma que nós temos a evidência da nossa salvação. Mas agora João oferece-nos a maior e melhor razão para o nosso amor. Ele alicerça o amor e a nossa responsabilidade de amar no caráter do próprio Deus. E por isso a pregação de hoje, simples, tem 3 pontos. Número 1, Deus é amor. Número 2, a demonstração do amor de Deus. E número 3, o amor cristão. Número 1, Deus é amor. Vejam os versículos 8 e 16. Esta frase, afirmação peculiar ao apóstolo João. Enquanto a cultura que nós vivemos eleva o amor ao estatuto de Deus, ou seja, é como que dizer o amor é Deus, a Bíblia afirma algo radicalmente diferente, porque nos diz que Deus é amor. Antes de Deus ter criado alguma coisa, Deus é amor. É a sua essência, é a sua natureza. O amor não é algo fora de Deus, através do qual nós avaliamos quem Deus é e avaliamos o amor de Deus. Não, Deus é amor. Sabem, nós seres humanos podemos amar ou não amar, mas nenhum de nós pode dizer eu sou amor, certo? Mas Deus é amor. O amor é quem Deus é. Porque Deus é amor, é Deus e apenas Deus que define o que é o amor. Porque essa é a sua essência. É isso que significa o amor. É por isso que o amor, versículo 7, é de Deus. Certo? O amor é de Deus, diz-nos João no versículo 7. E apenas pode vir dele. O amor não é algo subjetivo, criado ou definido por nós. O amor não tem a ver com as nossas emoções. O amor é algo objetivo porque Deus é amor. Não é possível saber o que é o amor verdadeiro sem conhecermos Deus. Não é possível amar sem que o nosso amor venha dele. É por esta razão que mais à frente nós lemos no versículo 19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O amor de Deus tem precedência sobre o nosso amor. Primeiro porque ele é amor e nós não somos amor. Depois porque nós não saberíamos como amar se ele não nos mostrasse o que é o amor. Mas por último também porque é Deus que nos ensina e é Deus que nos capacita a amar, ao verdadeiro amor. Qualquer coisa que se possa chamar amor que não tenha origem em Deus, não é o amor verdadeiro. É um produto contrafeito. É uma falsidade, ainda que possa ter algumas semelhanças com a realidade, não passa de uma imitação fraca. O mundo, de certa forma, sequestrou ilegitimamente o amor para o usar para os seus propósitos egoístas, segundo os seus desejos. Mas notem, irmãos, e meditem nesta afirmação. Deus é amor. E por isso mesmo é o único que tem autoridade para dizer o que é amar, verdadeiramente. Mas notem também, ao mesmo tempo, que dizer que Deus é amor não é a única coisa que nós podemos dizer acerca de Deus. Como já mencionámos, o mundo elevou uma certa definição de amor ao estatuto divino, certo? O amor passa a ser Deus. Mas notem que dizer que Deus é amor não é a mesma coisa que dizer que Deus é só amor. Nesta epístola, João, por exemplo, já nos tinha dito, capítulo 1, versículo 5, é assim que, de certa forma, começa esta epístola, em que João diz, 1,5, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz. Esta metáfora que Deus é luz é uma das mais abrangentes na Escritura, mas nesta epístola refere-se em particular à sua perfeição, de que Deus é perfeito, de que Deus é puro no sentido moral. E mais uma vez pensem que quando nós falamos sobre a perfeição de Deus, nós não estamos a falar sobre alguma coisa externa a Deus, através da qual nós avaliamos quem Deus é para ver se Ele é perfeito ou não. Não, Deus é luz. Ele é perfeito. É Ele que define o que perfeição é. É Ele que define o que pureza é. Ele mesmo é este padrão moral perfeito, porque da mesma maneira que Deus é amor, Deus também é luz. Ele não apenas anda na luz,
as suas obras são perfeitas porque Ele mesmo é perfeito. Por isso, quando nós afirmamos que Deus é amor, o seu amor tem que ser caracterizado por aquilo que Ele é. Por exemplo, porque Deus é amor e luz, então o amor de Deus é necessariamente um amor santo e um amor perfeito. O amor de Deus é moralmente puro. Porque Deus é amor e Deus é justiça, o seu amor tem de ser necessariamente um amor justo, porque senão não seria amor, não seria um amor perfeito. Entendem, irmãos? O amor de Deus é qualificado por todos os seus atributos. Aprendemos o que é amor ao aprendermos quem Deus é. Mas ao mesmo tempo isso coloca-nos um certo problema para nós enquanto seres humanos limitados, é que outro dos atributos de Deus é que Ele também é Espírito. Quando nós perguntamos, por exemplo, às crianças no catecismo quem é Deus, a resposta é: Deus é Espírito e não tem um corpo como nós. Certo? É quem Deus é. Vejam o que João diz no versículo 12. Algo que é importante. Ninguém jamais viu a Deus, porque Ele é invisível. E claro está, isto coloca-nos um problema, porque se nós só podemos conhecer o amor conhecendo Deus, como é que vamos saber o que é o amor se Deus é invisível? Felizmente Deus não apenas revelou o que é amor, Ele tornou esse amor visível na pessoa do Senhor Jesus. Tal como o mesmo apóstolo tinha escrito no seu Evangelho, João, capítulo 1, versículo 18. O que é que nos ensina? Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. É o Senhor Jesus. Deus com o Pai, o Filho que se tornou homem, que manifestou e revelou o amor de Deus de forma perfeita. Na pessoa do Senhor Jesus encontramos o amor de Deus expressado de forma completa. É na pessoa do Senhor Jesus que nós podemos saber o que é o verdadeiro amor. E por isso, ponto número 2, a demonstração do amor de Deus. Vejam o versículo 9. Diz-nos assim: nisto se manifestou o amor de Deus para connosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Deus manifestou, ou seja, tornou visível, fez uma prova prática do seu amor. De que Deus revela-nos o seu amor da forma mais sublime ao enviar o seu Filho. Aprendemos por isso, logo à partida, que o amor de Deus é um amor prático. Não é apenas uma afirmação. Porque Deus é amor. Ele faz todas as coisas em amor. Como é que podemos conhecer o amor de Deus? Diz-nos João que ele foi revelado de forma perfeita na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus. Vejam o versículo 10. Ele nos amou e enviou o seu Filho. Ou o versículo 14, o Pai enviou o seu Filho. Queridos irmãos, assim deve ser o nosso amor. Como João já tinha escrito no capítulo 3, versículo 18, meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. O nosso amor deve ser um amor prático, tal como o amor de Deus é um amor prático, real. Ele é prático, mas também tem origem na sua vontade. O amor de Deus, notem, foi algo planeado. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele cumpriu o plano que ele tinha acordado com o Pai desde a eternidade. Sabem, irmãos, esta ideia de que o amor tem de ser espontâneo é uma grande mentira. Na verdade, a maior demonstração de amor que este mundo alguma vez assistiu foi planeada antes do tempo existir. É isso que nos ensina, por exemplo, Efésios 1, 4 e 5. Porque Deus nos elegeu nele, elegeu-nos em Cristo, antes da fundação do mundo. Diz-nos que em amor nos predestinou para filhos de adoção. Foi o texto que nós já lemos hoje. Assim deve ser o nosso amor, queridos irmãos. Um amor intencional. Devemos amar os outros não apenas quando nos apetece, mas devemos amar os outros de forma planeada, de forma propositada. Nós tomamos a decisão de amar e procuramos formas práticas de amar os outros. Isso é o verdadeiro amor. Mas Deus não apenas demonstrou o seu amor, Ele também nos dá a capacidade de receber o seu amor. Vejam o versículo 13. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito.
Amados irmãos, a capacidade de podermos entender o amor de Deus por nós vem do próprio Deus. Não é algo que nós chegamos pelas nossas mentes brilhantes. Ele não apenas nos amou ao enviar o seu Filho, Ele também nos convence do seu amor através do Espírito Santo. É algo que é uma oferta para nós, é um dom, é uma graça. Por isso, se quisermos amar de forma apropriada, nós temos de ter consciência e reconhecer que precisamos de aprender a amar. O amor é algo que nós aprendemos, não é algo espontâneo em nós, não é algo natural em nós. Temos de desconfiar das nossas emoções. Precisamos de aprender a amar os outros como Deus nos amou, como Deus nos ama. E em que consistiu esta demonstração de amor? De uma forma muito prática. João diz-nos pelo menos 3 coisas acerca deste amor. Deus demonstrou o seu amor ao enviar o seu Filho, vejam o versículo 14, número 1, para Salvador do mundo. Sabe, irmãos, se o Filho foi enviado para Salvador do mundo, isso pressupõe o quê? Pressupõe a necessidade de salvação. Pressupõe que nós estávamos condenados perante Deus por causa do nosso pecado, por causa da nossa desobediência, por causa da nossa rebelião. Número 2, Deus demonstrou o seu amor ao enviar o seu Filho, versículo 9, para que por ele vivamos. O que significa que nós estávamos, se ele precisa de nos dar vida, nós estávamos mortos. Claro que não se refere à nossa vida física, mas à nossa vida espiritual. Essa era a nossa posição perante Deus. Nós estávamos mortos perante Deus, condenados perante Deus por causa das nossas ações, por causa do nosso pecado e da nossa desobediência. E é por isso que Deus demonstrou o seu amor ao enviar o seu Filho, versículo 10, para propiciação pelos nossos pecados. Sabe, irmãos, isto significa que o pecado existe e que esse pecado carrega em si mesmo uma culpa e que essa culpa exige o pagamento de uma pena e uma condenação. Estas 3 razões pelas quais Deus enviou o seu Filho mostram-nos várias facetas do amor do nosso Deus. Que, por exemplo, o amor do nosso Deus é um amor puro e é um amor justo. Sabe, irmãos, o nosso Deus, porque é puro e porque é justo, não aprova todas as coisas. O verdadeiro amor não aprova todas as coisas. Contrariamente ao amor moderno que exige esta aprovação, independentemente do que nós fizermos. O verdadeiro amor tem limites que o próprio Deus estabeleceu. Limites justos, limites bons, limites para o nosso bem. Porque o nosso pecado afastou-nos de Deus e Deus, porque Ele é puro e porque Ele é justo, não pode apenas esquecer ou apagar esse pecado. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e precisávamos de ser salvos da nossa condição. Notem isto, irmãos, porque é muito importante. Uma justiça que não condena não é justa. Imaginem que alguém mata uma outra pessoa, é apresentado perante o juiz e o juiz diz assim: eu, como demonstração do meu amor, ilibo-te de toda a culpa. É um juiz justo? Não é um juiz justo. O amor de Deus não apaga o pecado por arte de magia. A pena tem de ser cumprida. E por isso mesmo, Jesus teve de morrer para expiar o nosso pecado. Existe uma culpa, existe uma condenação real. O amor de Deus é justo. A culpa do pecado tinha de ser paga. Mas nisto se manifestou o grande amor do nosso Deus. É que em vez dessa culpa cair sobre nós, caiu sobre o seu Filho. Entendem, irmãos? Deus não podia simplesmente dizer: esquece lá isso. Não, Deus é justo. A pena exige, a culpa exige uma pena e uma condenação. Coisa extraordinária é que essa condenação caiu sobre Jesus e não sobre nós. O amor de Deus é por isso sacrificial, como disse Jesus sobre si mesmo em Mateus 20, 28. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Comparem então, queridos irmãos, este amor ao amor do mundo moderno. Para termos vida, Ele teve de morrer. Aqui podemos dizer que Jesus morreu por amor.
O amor moderno é egoísta. O amor moderno serve os seus interesses, as suas satisfações. O amor de Deus é um amor que serve os nossos interesses. João 15:13. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a sua vida pelos seus amigos. O amor de Deus é pura graça, porque é uma dádiva que é dada a quem merecia exatamente o contrário. Isso é graça. O amor de Deus é perfeito, porque o seu amor encontrou um meio de expor e pagar a culpa do nosso pecado, sem nos destruir a nós. É simplesmente maravilhoso. Este é o amor do nosso Deus, como João já tinha escrito no capítulo 3, versículo 1. Irmãos, pensem nestas palavras, quando João diz: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que nós fôssemos chamados filhos de Deus. Este é o verdadeiro amor. Não é um amor que aceita todas as coisas, não é um amor que esquece as coisas erradas, é um amor que é justo, é um amor que é bom, mas é um amor também que é pura graça. Mas ao mesmo tempo, queridos irmãos, o amor de Deus não se limita ao Pai e ao Filho. O facto do Pai ter enviado o seu único Filho para nos salvar não é suficiente para tornar esta salvação uma realidade na nossa vida. Tal como nós não tínhamos a capacidade de nos salvar a nós mesmos, nós também não temos a capacidade de acreditar. Não temos em nós mesmos a capacidade de nos arrependermos. Sabe, irmãos, alguém que se conhece a si mesmo reconhecerá a sua natureza egoísta. Somos, por natureza, centrados em nós próprios. A mensagem do Evangelho, a mensagem deste amor, é ofensiva para uma natureza rebelde que só pensa em si mesmo. Como é que podemos, então? Como é que podemos receber este amor? Como é que este amor se torna uma realidade nas nossas vidas? Vejam os versículos 13 a 16. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E agora vejam, no versículo 14 e 16 temos esta conjunção e, certo? Acho que vocês dizem não é? Que é uma consequência. Ele nos deu do seu Espírito. Vejam quais são as consequências. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus. E Deus nele. Por isso, como é que nós podemos conhecer estas coisas? Quem é que nos dá esta capacidade? É o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo. Tal como ele enviou o Filho, o Pai e o Filho agora enviam também o Espírito Santo, para nós podermos conhecer, compreender e permanecer nestas coisas. É o Espírito Santo, diz-nos Jesus, que tem a capacidade, lemos em João 16:7, que tem a capacidade de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quem é que nos convence? É o Espírito Santo, é Ele que nos dá esta capacidade. É quando nós somos convencidos destas coisas que nós então podemos compreender e aceitar o amor que Deus tem por nós. Estas conjugações e indicam-nos então a consequência. Vejam, é através do Espírito Santo que nos foi dado, versículo 16, que nós conhecemos e cremos no amor de Deus. E depois também, mais à frente, também é o Espírito Santo que nos foi dado, que nos permite acreditar e confessar a nossa fé. Versículo 14, nós testificamos que o Pai enviou o Filho. Versículo 15, nós confessamos que Jesus é o Filho de Deus. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos, lembram-se, quem é que as pessoas pensavam que ele era? Lembram-se? Uns dizem João Batista, Elias, um profeta. Mas depois Jesus pergunta aos seus discípulos, em Mateus 16, 15 a 17, e vós, quem dizeis que eu sou? E a famosa resposta de Pedro, que continua a ser a nossa confissão, diz-nos, e Simão Pedro respondeu e disse, tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o ungido enviado por Deus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
E Jesus respondeu e disse-lhe: Bem-aventurado Simão Barjonas, porque és mais especial do que os outros e tens uma mente brilhante e chegaste a essa conclusão. É o que o texto diz? Não. Estava a ver se os irmãos estavam atentos. Não. Não é isso que Jesus diz. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue quem tu revelou. Mas quem? Mas o meu Pai que está nos céus. Até isso é uma graça. A graça de Deus não se manifesta apenas no facto de Ele ter enviado o seu Filho, mas no facto de que na nossa rebeldia, na nossa rejeição de Deus, Deus nos convence daquilo que nós nunca seríamos capazes de fazê-lo por nós próprios. A capacidade e discernimento de Pedro não vieram da sua brilhante capacidade mental, mas por revelação do próprio Deus. E esta revelação chega-nos através do Espírito Santo. É Ele que nos dá esta capacidade. Por isso, tal como John Stott escreveu, cito: Sabemos que permanecemos em Deus e Deus em nós, porque Ele nos deu do seu Espírito, versículo 13. E sabemos que Ele nos deu do seu Espírito, porque, versículo 15, viemos a confessar que Jesus é o Filho de Deus e a permanecer, versículo 16, a permanecer no amor. O que nos leva ao terceiro e último ponto, o amor cristão. Queridos irmãos, a nossa confissão de quem Jesus é não é um mero papaguear de conceitos aprendidos. Este é um dos grandes enganos mais comuns nos nossos círculos, nos círculos evangélicos, que é confundirmos a fé cristã com um mero exercício intelectual, com o mero regurgitar de palavras feitas, com considerarmos que a nossa fé é uma fé verdadeira se nós soubermos dizer as coisas certas. E não me entendam mal, irmãos, a nossa fé, ensina-nos as Escrituras, ela deve ser confessada, ela deve ser professada em palavras. Acabamos de ver que o próprio apóstolo João fala em testificar, ou seja, em dar testemunho, em confessar. Aquilo que quero que os irmãos notem é que a fé verdadeira não se resume a palavras. O amor de Deus não é, notem isto, não é incondicional, no sentido em que ele tem um propósito. Jesus, como diz João, foi enviado para ser o nosso Salvador. Ele foi enviado para pagar a nossa culpa, mas ele foi também enviado para nos dar uma nova vida. Na sua santidade, na sua justiça, no seu amor, Deus lembra-nos que Ele nos aceita como estamos, mas não nos aceita para permanecermos como estamos. Porque Ele ama-nos demasiado. O que seria de um Deus? O que seria de um Deus que nos salvasse do pecado, mas não se importasse que nós permanecêssemos nele? Não, obviamente, um Deus bom, um bom Pai, deseja que o seu filho seja restaurado de forma completa. Não é apenas o perdão dos pecados para nós continuarmos na pocilga. Não. É o perdão dos nossos pecados para vivermos uma nova vida. O perdão dos nossos pecados para vivermos uma vida boa e uma vida santa. O amor de Deus é mais do que uma emoção. O amor de Deus tem um propósito. Alguém que compreende o amor de Deus não apenas professa a verdade, mas como João já tinha dito antes, ele pratica a verdade. Por isso o mandamento segue como uma consequência necessária da nossa salvação. Vejam os versículos 7 e 21, o primeiro e o último que nós lemos. No versículo 7 lemos: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E versículo 21, e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Em primeiro lugar, notem, contrariamente à cultura moderna que nos diz que o amor só pode ser amor se for espontâneo, o amor verdadeiro resulta da vontade. O amor de Deus resultou da sua vontade, o nosso amor deve resultar também da nossa vontade. O amor é um mandamento que se origina em Deus, um mandamento que flui da compreensão do amor que Deus teve por nós. Como é que nós podemos compreender o grande amor que Deus teve por nós e não amarmos os outros? Os cristãos acreditam que o amor é um afeto, mas o amor é mais do que uma emoção, porque é possível amar mesmo quando as nossas emoções nos traem, porque nós decidimos amar, como Deus decidiu amar-nos a nós.
Ao mesmo tempo é interessante notar que João exorta a que amemos quem? Amados, amemo-nos uns aos outros. Versículo 21. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Notem, aqui não temos o mandamento geral de amarmos o próximo, mas o mandamento específico de amarmos os nossos irmãos em Cristo. Porquê? Porque assim como o amor de Deus se manifesta de forma particular e mais elevada na salvação do seu povo, também conosco, queridos irmãos, o nosso amor tem de ser exercitado de forma particular no contexto da Igreja. A nossa maior aliança é com aqueles que são nossos irmãos em Cristo. O amor que temos pelos irmãos é a prova visível de que a nossa profissão de fé é genuína. Vejam o versículo 16. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. O amor que temos pelos irmãos é a maior demonstração e prova da nossa compreensão do amor que Deus teve por nós. Versículo 12. Se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ou o final do versículo 17. Porque tal qual Ele é, somos nós também neste mundo. O nosso amor deve ser semelhante ao amor de Deus. Como diz, por exemplo, Paulo ao falar do amor que o marido deve ter pela sua esposa. Efésios 5:25. Em que dá este mandamento aos maridos: vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a Igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Cristo morreu, entregou-se, sacrificou-se, deu a sua vida pela Igreja. Da mesma maneira, queridos irmãos, nós somos chamados a amar a Igreja da mesma forma. João continua aqui a ensinar que nós não devemos acreditar em tudo o que as pessoas dizem. Ou seja, de que as palavras não são suficientes. Vejam o versículo 1 deste mesmo capítulo, porque os versículos que nós lemos vêm em sequência do que ele exorta no versículo 1. Amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. Como é que nós podemos, neste caso, provar se a profissão de fé de alguém é verdadeira? Vejam o versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? João, mais uma vez, e não é a primeira vez nesta carta, insiste numa linguagem dura, numa linguagem incisiva, propositadamente ofensiva. Quem quer ser chamado mentiroso. Certo? Mas se alguém diz que ama a Deus, mas o seu amor pela Igreja não é real, o seu amor pela Igreja não é visível, essa pessoa é mentirosa. A linguagem de João é dura, mas não é menos verdadeira por ser dura. Ela é real. E alguns podem perguntar porquê a insistência de João. Em primeiro lugar, porque assim como no templo do apóstolo, também hoje existem pessoas que nos tentam enganar com as suas palavras, que dizem que amam a Deus, mas depois as suas vidas não mostram evidência de terem sido verdadeiramente salvos, de amarem verdadeiramente a Deus. A Igreja hoje, tal como nos tempos de João, é chamada a testar os espíritos. As palavras só não chegam. A forma como nós vivemos é a prova, ou deve ser a prova das palavras que nós proferimos. Mas em segundo lugar, queridos irmãos, e esta é a nota final, João utiliza esta linguagem porque ele está preocupado. João deseja que eles sejam encorajados na sua fé. João deseja que eles tenham a certeza da sua salvação. João deseja que a sua fé seja visível no amor que eles têm uns pelos outros, porque a medida do seu amor é a medida da certeza da sua salvação. Não é a causa. Ok, irmão? João não está a dizer vocês vão ser salvos pelas vossas obras. Ele está a dizer as vossas obras são a representação visível da vossa salvação que vocês não podem ver. Vejam o versículo 17 e 18. Nisto é perfeito o amor para conosco. Para que
no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. O objetivo do apóstolo João é a confiança. Foi assim que ele começou a sua carta. No contexto de uma série de pessoas que tinham abandonado a igreja, os irmãos podem ler o versículo 19, capítulo 2, quando ele diz: saíram de nós, a falar destas pessoas, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós ficariam connosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Neste contexto de pessoas que antigamente professavam a fé e agora abandonaram a igreja, como é que eles podiam estar certos da sua salvação? E a resposta de João é: pelo amor que temos uns pelos outros. Porque o amor que eles têm pela igreja é a prova de que o amor de Deus está neles. E se o amor de Deus está neles, então eles podem estar confiantes de que quando Jesus voltar, o dia do juízo que João fala, eles vão ser aceitos. É este amor que lança fora o medo da condenação. Que apesar dos seus pecados, Deus enviou o seu Filho para pagar o preço dos seus pecados. Eles não precisam de ter medo que Deus os vai condenar. Porquê? Porque Deus enviou o seu Filho para morrer pelos seus pecados. E como é que eles podem saber que Jesus morreu mesmo pelos seus pecados? Porque o Espírito Santo trabalhou neles. E eles professam a fé e amam-se uns aos outros. Entendem, irmãos? Não precisamos mais de ter medo de Deus, porque, embora sejamos pecadores, Ele nos amou. O Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados. Por isso, irmãos, versículo 7, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E versículo 21, e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Pai do céu, nós louvamos-te e agradecemos pelo teu amor. O amor que tu demonstraste de forma visível, de forma plena e sublime no teu Filho Jesus. Agradecemos também pelo Espírito Santo, que trabalhou em nós e que continua a trabalhar, que nos convence do nosso pecado, mas também nos convence de quem o teu Filho é, que também nos dá a capacidade de compreender o teu amor. E ao mesmo tempo, ó Pai, aquilo que nós pedimos é que o amor que tu tens por nós, o amor que nós recebemos da tua parte, possa ser visível na forma como nós vivemos. Nós queremos amar, mas queremos amar como tu amas. Queremos compreender o teu amor, para nós também podermos amar-te mais e amarmos uns aos outros melhor. Oramos e pedimos estas coisas no nome do Senhor Jesus. Amém. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor.
salvar.